Olá, internauta! Como você está? Esperamos que você esteja muito bem, porque nós aqui estamos bem demais, ainda mais com a sua companhia. Eu sou Ana Lúcia do Nascimento e esse é o Pod Mais Saúde, o podcast da Rádio Nutedes, a web rádio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, sob a coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, ele que também é o diretor-geral da nossa querida rádio. Como você já sabe, estamos no mês da campanha Fevereiro Roxo, que faz alusão a 3 doenças que não têm cura, mas que têm tratamento: o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. O Pod Mais Saúde vai abordar as 3 doenças em uma série de 3 episódios. Nesse primeiro, vamos falar sobre o lúpus. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, então nós convidamos outra Ana, a Ana Georgia Simão. Ela é assistente comercial e influenciadora digital. Sim, chega mais, Ana! Seja bem-vinda ao nosso podcast Pod Mais Saúde. Muito obrigada por aceitar participar desse podcast. Obrigada eu por ajudar a divulgar a doença, divulgar essa campanha do Fevereiro Roxo de uma forma assim tão animada. Adorei! A Ana Georgia Simão, ela tem 42 anos e é paciente de lúpus desde os 16 anos, não é isso, Ana? Isso mesmo, desde os 16. Ela é formada em Biologia e em Meio Ambiente. E atualmente ela também divulga essa situação, essa doença, né? Ela faz um trabalho muito lindo nas redes sociais. E ela vai falar exatamente sobre isso com a gente. Ana, você tem uma história de superação do lúpus, tanto que está em remissão da doença. Como é que foi o início dessa luta? O início dessa luta foi solitária e dolorida, porque eu morava só, sempre morei só, desde os 17 anos eu moro só, e eu comecei a sentir dores migratórias pelo corpo, eram dores que me incapacitavam, e emagreci muito, comecei a perder cabelo, e um médico do clínico geral prontamente me diagnosticou com febre reumática. Olha que legal! E ali foram 64 injeções de bezetacil que eu tomei. E quando eu comecei a perder a memória e comecei a não conseguir mais andar, e aí ficou claro para meus familiares que aquilo não era febre reumática. Aquilo deveria ter outro nome, mas qual? E aí finalmente me levaram à especialidade certa, que é a reumatologia. Tanto que na minha primeira consulta com o reumatologista, ele fez uma anamnese, né? E ele disse, eu vou passar exames de sangue porque a gente precisa ver a sua situação, mas você tem lúpus. Então eu deveria estar muito característica da doença, né? Eu deveria estar aparentando muito a doença. E ali naquele dia eu tomei meu primeiro comprimido de corticoide. Eu posso dizer sem brincadeira nenhuma que ali Jesus me pegou nos braços, porque eu me senti bem como eu não me sentia há anos. O corticoide ele me desinflamou e eu voltei a pisar o pé no chão, a andar, né? Foi um período bem difícil e bem solitário. E aí veio o diagnóstico dessa doença e eu fiquei, como assim, lúpus? Isso era o ano de 1998. A internet ainda era discada, né? E quando você botava na internet, lúpus, aparecia que não podia comer alfafa. Eu sou cavalo, gente, para estar comendo alfafa? Sério, as únicas pesquisas que apareceram era que não poderia comer alfafa e que a expectativa de vida era de 5 anos. Eu tinha 17 para 18. E aí, o que é que você pensa? Eu sou um adolescente, eu tenho a vida toda pela frente, como assim eu vou viver mais 5 anos? E aí, por uma história minha de vida, que não cabe aqui, eu sempre, desde criança, achei que ia morrer cedo. Não por essas doenças, por outras razões. Um dia eu conto em outro podcast, para elas me chamarem de novo, para saber o resto da fofoca. E aí, como eu tinha certeza que eu ia morrer, para onde é que eu fui? Chuta aí, que fui pro médico? Eu fui pra Jericoacoara, eu fui morar lá, vender sanduíche na praia, morar na barraca de praia. Porque se eu ia morrer, raciocina comigo, vamos morrer bem. Vamos morrer num lugar paradisíaco. É uma boa. Aí fui me embora pra Jericoacoara. Então, parte de eu ter começado a fazer esse movimento nas redes sociais para falar da doença é justamente para evitar que outras Aninhas vão embora pra Jericoacoara sem fazer o tratamento. Entendeu? E quando e de que forma você descobriu que era possível viver bem, mesmo tendo lúpus? Isso
eu só descobri muito recente. Eu me redescobri como pessoa, como ser humano que sou, aos 35 anos. Por quê? Eu tomei corticoide 20 anos da minha vida. Então, eu cresci junto com o corticoide, né? Cresci com aquilo. Então, eu achava que eu tinha barba, eu achava que eu tinha muitos pelos no braço, muito pelo na perna. Eu achava que eu não tinha muitos cabelos na cabeça, que meu cabelo era ralinho. Eu achava que meu rosto era redondo. Porque eu cresci tomando um remédio que transformava meu corpo em outro corpo. Entendeu? Então, assim, quando finalmente eu consegui desmamar o corticoide, depois de 20 anos, eu comecei a ver uma nova pessoa nascendo. Uma pessoa disposta, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que tinha cabelo, Elba Ramalho chorando nesse momento. Uma pessoa que não tinha pelos no corpo, que não tinha barba, gente, não tinha barba. Eu depilava a barba. Entendeu? Então, não era eu. Então, eu me vi como pessoa e eu nasci de novo quando a doença entrou em remissão. Hoje, com os remédios de hoje, as meninas entram em remissão em 6 meses, 1 ano. Eu levei 25 anos para entrar em remissão. Então, eu passei por todas as medicações que estavam disponíveis no hospital. Eu fiz todas as medicações venosas. Eu fiz cirurgias. Então, foi muita coisa que eu passei com essa doença, para finalmente entender que eu poderia levar uma vida boa. E essa minha vida boa começou com uma bicicleta, que eu comprei a minha primeira bicicleta. O nome dela era Moinha. Inclusive, ela tem uma tatuagem, para quem está ouvindo, tem uma tatuagem de bicicleta aqui no braço direito. E então, assim, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu falava, morrer. Aí eu disse, não, tá errado isso aí, eu preciso conseguir andar num shopping sem morrer sufocada. Eu preciso conseguir andar de bicicleta sem passar mal com 3 quilômetros. E foi aí que entrou na minha vida a atividade física. Entende? Então eu desci pro play. Agora é meu momento de brilhar. Pouco tarde, mas disse que a vida começa aos 40, então eu tô com 3 aninhos ainda, 2 anos. Tá começando agora, tá vendo agora? Inclusive, falando em nascimento, você nasceu justamente no Dia Mundial do Lúpus, que é dia 10 de maio. Fala pra gente, e parabéns antecipadamente, tá? A gente quer te parabenizar. Ter nascido nesse dia te fez dar um impulso a mais, tipo assim, eu vou lutar mais ainda te dar mais garra? Ou não? Não teve muita relação, assim. O Dia Mundial do Lúpus, ele foi criado no ano de 2004, no Reino Unido. Teve uma reunião lá e eles definiram que o dia 10 de maio era o Dia Mundial em atenção à pessoa com lúpus, né? Eu já tinha lúpus em 2004, já tinha alguns anos de lúpus. Não estava nas redes sociais ainda, nessa época nem existia, era só Orkut, né? E eu nem... Depois que eu descobri, quando eu comecei a resolver, eu vou contar já por que eu resolvi começar nas redes sociais, fora o fato de não querer outras aninhas aí em Jericoacoara, eu percebi que era o dia do meu aniversário. E aí eu vi que não existem coincidências, né? Mas não é uma coincidência. Mas enfim. Eu acredito também muito nisso. E eu queria que você falasse mais um pouco desse seu trabalho belíssimo nas redes sociais, né, de alerta, de compartilhar vidas de pessoas com o mesmo diagnóstico. Então conta pra gente quem foram seus primeiros seguidores, né? Como é que foi o seu primeiro canal de comunicação, né? Hoje são mais de 32 mil pessoas que te seguem. Assim, o que é que acontece? Quando você é um paciente crônico, as pessoas ao longo do tempo, elas te esquecem. Ai, a Aninha já tá doente de novo, a Aninha já tá internada de novo. Cansei de ficar internada e não ter uma visita, não receber uma visita no hospital. Porque era comum eu estar internada, entende? Era comum eu estar lá tomando medicação, era comum eu estar indo no hospital buscar remédio. Eu não queria ser esquecida, eu não queria que a minha família achasse normal, porque não era normal. Uma adolescente tá ali tomando 20 comprimidos por dia. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um diário, que era Boneca de Porcelana, a Menina e o Lúpus. Inicialmente era um blog, no Blogspot. E aí eu comecei a escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevo poesias, é uma coisa minha que eu amo, adoro escrever. E aí eu comecei a escrever relatando como era a vida de um paciente autoimune. E aí viralizou, tomou uma proporção muito grande. E eu disse, não, eu vou criar uma página porque estão todas as pessoas aqui no meu Facebook. Aí criei uma página no Facebook, eu cheguei a ter 45 mil seguidores, só que o público do Facebook não é o público que quer ser ajudado e não é o público que eu quero atingir.
porque são pessoas mais velhas e aí rolava uma disputa para saber quem sofria mais, em quem a doença atacava mais. Então, assim, era uma coisa absurda. E eu sempre, mesmo estando muito doente, eu disse assim, um dia eu vou estar muito bem, sem tomar remédio. Então, eu sempre tive esse pensamento. E aí eu comecei a ser muito atacada, já tinha haters na época, né? Porque as pessoas diziam que não se aposentavam por minha causa. Sério? Não acredito. Juro. E aí eu disse, não, eu não preciso disso. É um trabalho voluntário, então eu vou me mudar, eu, minha irmã e meus 2 seguidores lá pro Instagram. E aí eu encerrei mesmo a conta do Facebook, acabei aquela conta e eu comecei uma conta nova com pessoas novas que chegavam e eu eduquei elas de acordo com o que eu queria pregar. Não goste do que eu posto, não precisa ficar aqui. Aqui a gente vai falar sobre saúde, sobre como ficar bem com a doença, como ultrapassar essa fase ruim que você está passando. Quer ficar aqui? Vai ser isso. Entende? Então, é isso que eu prego nas redes sociais. E aí, lá, ainda quando eu estava no Facebook, chegou uma mensagem de uma criança dizendo assim, tia, eu recebi o diagnóstico de lúpus, eu já posso me aposentar? Então, aquilo me tocou muito, assim, como assim? Você vai namorar, você vai casar, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar, a doença vai ficar de canto. E aí eu comecei a pregar que as pessoas deveriam ter vida além do diagnóstico. O que eu via, as pessoas quando descobriam que tinha lúpus, pegavam o perfil pessoal e colocavam lá, Maria de Fátima, lúpus eritematoso sistêmico. Oi? Aí eu ia no perfil da pessoa e dizia assim, Maria, o que é que tu gosta? Ah, eu gosto de cantar. E o que mais? Eu gosto de dançar. E eu gosto de não sei o quê. E por que teu perfil tem lúpus eritematoso sistêmico? Cadê a Maria? Entende? Então, assim, tinha muito essa as pessoas se resumiam à doença. Resumiam à doença, ao diagnóstico. E eu nunca deixei ele me colocar numa caixa, né? Nunca fui diagnóstico. Ele tá aqui, né? Mas eu escolho a mim. Sim, claro. E algo que eu não tenha lhe perguntado, mas que você acha que é importante citar nesse momento? Eu, assim, voltando às redes sociais, né? Eu gosto muito de trabalhar com o meme do momento. Porque aí eu atinjo uma camada mais jovem e aí também eu diminuo um pouco da pressão do que é a doença. Então eu gosto muito de usar os florks, que é aquele meme mal cozinhado lá, que é aquele bonequinho. Eu gosto sempre de estar vendo o que é que está em alta no momento para a gente trazer para o nosso mundo e tentar adocicar um pouco, digamos assim, para que a pessoa não se sinta tão sozinha, tão desamparada. Que é aquela história, né? O remédio é doce na sua boca, porque a minha que ele é amarga, né? Sou eu que tomo. Então eu tento sempre trazer essa ideia de empatia, de cuidado com o outro, de chamar a atenção da família, para sempre acompanhar o paciente, para ninguém passar pelo que eu passei, de fazer o caminho sozinha, né? De percorrer o caminho sozinha. Então é bem isso. Quais são os sintomas mais fortes, assim, que você se lembra quando você era lá adolescente, que você tinha os sintomas mais agressivos, digamos assim? A dor do reumatismo, ela é uma dor muito peculiar, assim, é uma coisa que dói tanto que você não tem força, você não tem vontade de nada, porque dói as articulações todas. Aí uma vez eu lembro que eu estava com edema no cotovelo e não dava para ver, era assim, igual como está hoje. Aí um amigo meu chegou assim, disse assim, sei, nem parece que dói. Então é complicado. Aí um ano depois ele pegou chikungunya, que eu costumo dizer que a chikungunya é reumatismo em picada, né? E as dores da chikungunya são semelhantes às dores do reumatismo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é isso que tu sentia? Eu falei, sim. Ele, nossa, isso é muito ruim. Eu digo, sim. Então eu acho que o pior mesmo que eu senti foi as dores do reumatismo mesmo. E a queda de cabelo, a perder a memória, para mim foi muito complicado. Na época eu fazia engenharia de pesca na UFC e eu tive que abandonar o curso porque eu não sabia nem onde eu morava. Como é que eu vou saber que eu vou saber lá os cálculos de álgebra? Então, para mim, foi o mais pesado do lúpus, foi pegar a minha cabeça mesmo. Porque eu sempre fui a aluna mais brilhante da turma, sempre fui a que tirou a medalha de honra, o quadro de honra. Passei na UFC em um dos primeiros lugares e não pude cursar minha faculdade, porque a doença não deixou. Então, para mim, esse foi o pior sintoma, realmente o mental. O que eles chamam de fog, que é névoa. É realmente como se eu estivesse numa névoa.
Você não desaprende algumas coisas, desaprendi a dirigir, mas eu aprendi de novo, viu? Então, assim, você não lembra das pessoas, né? Não lembra o nome das pessoas. Você fica, não lembro. Entende? Então, assim, é bem complicado essa parte aí que pega na cabeça. Uhum. E qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas que são diagnosticadas, que estão sendo diagnosticadas, por exemplo, neste momento, e aí que vai ouvir o nosso podcast? O que você tem a dizer para essas pessoas? O que é que eu ia dizer? O lúpus, ele é um novo começo. Hoje, as nossas tecnologias estão muito avançadas. Quando eu descobri o lúpus, não existia um remédio para o lúpus. A gente era o sobrado. Esse remédio é para malária, mas a gente viu que em lúpus ele faz efeito, então toma. Então, todos os nossos remédios eram sobrados. Esse aqui é para quem tem transplante de rim, mas ele faz efeito em ti, então toma. E hoje não, hoje a gente tem 3 ou 4 medicações específicas para o paciente de lúpus. Então, hoje está muito rápido, a gente tem medicações biológicas, né? Que eu não falei na entrevista, mas assim, por exemplo, eu operei catarata com 29 anos, eu e vovó, a gente operou junto. Por quê? Porque eu tomei 20 anos de corticoide e essa galera não precisa mais passar por isso, entendeu? Então, assim, eu tirei o baço, eu tirei a trompa, eu perdi 3 bebês, então, tudo por consequências da doença, que hoje esse pessoal novo não precisa mais passar por isso, porque a remissão vem mais rápido, entende? Uhum. Eles conseguem alcançar mais rápido essa remissão, é bem mais tranquilo, digamos assim. O negócio é você não seguir o coach. Eu não sou coach, tá? Só deixando claro, é você fazer o tratamento médico correto. Mas eu não gostei do tratamento desse médico. Não, que ele muda de médico. Mas não abandona a medicina legal, porque a gente vê muita gente que vai no chá da vizinha, quer ir no chá da vizinha, beleza, mas não abandona o tratamento. Quer ir na rezadeira, beleza, mas não abandona o tratamento. Porque tem que fazer tudo junto, entende? Então a mensagem que eu digo é essa. Não abandone o tratamento, porque dá certo. Não está dando certo agora, troca o remédio. Não estou mudando com o remédio, troca o remédio. Não procurem ler bula, nem efeito colateral de remédio. Esse é o pior erro do ser humano. Toma, já imaginando que vai ficar bem com ele. Que vai ficar bem. Muito bem. E é isso aí. Ana, muito, muito obrigada por aceitar participar do nosso Pode Mais Saúde, né? Fique à vontade aí para suas considerações finais. Queria convidar todo mundo a conhecer meu trabalho nas redes sociais, @meniniolupus. A gente tem um grupo de bate-papo também no Telegram, que hoje já conta com mais de 2.000 pessoas. Elas estão sempre trocando informações, trocam medicamento, estão interagindo, então ninguém se sente só. Recebeu o diagnóstico de lúpus, ou de fibromialgia, ou de artrite, pode ir lá que todos serão bem acolhidos, serão bem recebidos. A gente sempre tem alguma mensagem mais de humor, porque sabe que o cearense é trabalhado no humor e eu não podia fugir essa regra, né? Então a mensagem que eu deixo é essa, vão lá, vão conferir o meu trabalho, dá um oi lá pra mim, vão ser muito bem-vindos na página. Que maravilha, que maravilha. Bom, e esse foi o nosso primeiro episódio de 3 da campanha Fevereiro Roxo. Você também pode ouvir o Pode Mais Saúde nos canais do Nutedes, no YouTube e no Spotify. Na técnica de áudio, Flávio Brito. Produção deste episódio, Andréina Pessoa. A apresentação e roteiro, Ana Lúcia do Nascimento, que é essa que vos fala, com a direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. E aguardamos você nos próximos episódios, hein?